Então o pessoal costuma falar geração Girard, né? Aí você tem um matemático importante, né? Que ele faz o seguinte: ele consegue perceber que existem relações entre os coeficientes. O que é o coeficiente? O número que está na frente da letra. E os números que não tem a letra também, que é parte do termo independente do polinômio. Existe uma relação das raízes com esses coeficientes. E ele acaba descobrindo algumas fórmulas, né? Então, quando você resolve uma equação do segundo grau, você lembra que você tem duas soluções, né? Então, essas duas soluções você pode somar ou multiplicar. Você vai ter a soma ou produto dessas soluções. E aí, você tem uma relação entre o coeficiente e a raiz que você vai encontrar, tá? Entre a soma e o produto. Então, quando você tem essa situação, nós vamos encontrar para cada tipo de equação de polinômio, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, relações importantes com o coeficiente, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Antes disso, deixa eu só colocar uma tela aqui. É, Lá no nono ano, eu acredito que a maioria viu. Deixa eu colocar da parte da segundo grau primeiro. Nono ano, vocês viram que existe fórmula para soma e produto. Equação do segundo grau, você tem quantas raízes no máximo? Duas, tá? Quando você tem uma equação de um polinômio, pode ser o grau que você quiser. Deixa eu colocar aqui uma anotação importante. É, eu vou colocar aqui para vocês aqui a seguinte situação. Deixa eu colocar da forma geral que eu não coloquei aqui no slide. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma equação de segundo grau, tá? O primeiro termo a gente chama de A0, o segundo termo de A1, A2, até chegar no último. Qualquer polinômio começa com A0, você tem que pôr isso na sua cabeça. E aí você monta relações entre os coeficientes e as raízes desse polinômio, sendo a soma e produto, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a soma e produto das raízes desse polinômio sem precisar resolver ele, sem fazer Bhaskara. Então, a primeira coisa que eu identifico quem é o A0, o A1 e o A2. Se tiver faltando um termo, você põe 0, tá? O A0 é o primeiro termo que aparece, é o 3. O A1 é menos 5 e o A2 é o menos 2, tá? Agora, o que eu vou fazer? As fórmulas são as seguintes. Primeira coisa, vamos achar a soma das raízes desse polinômio. Então, eu vou colocar aqui o polinômio do jeito que está ali, isso estou copiando. Menos 5x menos 2 igual a zero. Esse polinômio, se eu resolver, ele tem duas soluções no máximo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ter fórmulas que eu encontro a relação do coeficiente com o produto e a soma das raízes das soluções. Eu estou colocando embaixo a forma geral para você poder comparar. Você sempre começa com a zero, tá? Independente do polinômio, o grau que for, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou identificar quem é o A0, quem é o A1, quem é o A2. É só seguir a ordem. O A0 que está lá em cima é o 3. O A1, menos 5. Tá? E o A2 é o menos 2. Agora o que eu vou fazer? A soma e produto são fórmulas específicas. Então quando eu quero somar a soma de duas raízes de uma equação segundo grau, eu sempre vou fazer o oposto menos o segundo termo dividido pelo primeiro termo. É sempre assim? Sempre assim. Tá? O menos da fórmula, o A1, se a gente for consultar, vale menos 5. Então eu vou colocar no lugar do A1, menos 5. E no lugar do A0, eu coloco 3. Então vai ficar menos 5 sobre 3. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 5 sobre 3. Não dá para dividir de cima pelo de baixo, você pode deixar na forma de fração. Agora o produto. O produto sempre vai ser o terceiro termo, que é o A2, sobre o A0. Sempre, sempre, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o A2 sobre o A0. E aí eu vou fazer o que? A divisão de cima pelo de baixo. O A2 ele vale menos 2. Tá? E o A0 vale 3. Então vai ficar menos 2 sobre 3. Não dá para dividir, pode deixar na forma de fração. Então isso aqui é coisa de nono ano, quando você fazia soma e produto. Aí você fala, uma coisa, o que tem a ver? Para que serve isso aqui? Para que eu vou usar? Essas situações de soma e produto é muito útil para você descobrir raízes de polinômio. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma equação polinomial de terceiro grau. Todo mundo sabe que uma equação de terceiro grau ela tem no máximo 3 soluções. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou
encontrar, de acordo com a relação dos coeficientes, as raízes, conhecendo pelo menos um polinômio, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui nesse caso, ó? Ele fala assim, ó, resolva a equação do terceiro grau, que é essa aí, x ao cubo, menos 7x mais 6, sabendo que a soma das suas duas raízes, se você pegar duas raízes dele, vai dar 3, tá? Então ele já falou uma informação importante. Então se eu pegar duas soluções, somando, dá 3. A equação pode ser escrita na forma. Vocês lembram que quando falta um elemento, você põe zero no lugar. No caso está faltando quem? O x ao quadrado. Então no lugar dele, eu coloquei 0x². Então a parte de cima aqui que vocês têm, ó, esse aqui é a mesma coisa que esse. É só que eu coloquei o 0x² para você não se perder. Supondo que as raízes sejam x1, x2, x3, e utilizando as relações de Girard, temos. Então vamos ver como que a gente vai encontrar as raízes desse polinômio. O raciocínio lógico que nós vamos usar é o seguinte. Você vai pegar o polinômio, eu só estou copiando ele, x ao cubo, menos 7x mais 6, igual a 0. Eu só estou copiando o enunciado. E vamos identificar os coeficientes primeiro. Então, se eu completar ele, o que está faltando é o x². Se você quiser colocar, você pode, só para lembrar que está faltando alguém. Ó, é o 0x², para deixar ele completo. Aí o que eu vou fazer? Você tem aqui agora como identificar quem é o A0, quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3, tá? A forma geral, estou colocando, não tem necessidade de você colocar no seu cálculo. Estou colocando para você lembrar como que surgiu o A0, o A1, o A2 e o A3, tá? Então aqui são os termos que compõem os coeficientes desse polinômio. E agora eu vou identificar quais são os coeficientes. Então colocando aqui os coeficientes, vai ficar o A0 igual a 1, porque não tem nada à frente do x ao cubo. O A1 igual a 0, tá? O A2 igual a menos 7. E o A3 igual a 6. Eu só estou identificando os termos aqui, os coeficientes. Agora o que eu vou fazer? Eu sei que a soma das raízes de um polinômio de terceiro grau, você pega o segundo termo, aqui ó, o x1, x2 e x3, são as raízes, tá? Que eu não sei. É menos o segundo sobre o primeiro, igual a gente fez do segundo grau. Então o que eu vou usar de raciocínio aqui nesse caso? Eu sei que o A1 vale 0. E o A0 vale 2. 0 dividido por 2 é 0. Eu sei que somando tudo vai dar 0. Agora o que eu vou fazer? Eu sei que o produto intercalando entre eles aqui, combinação de produtos aqui das raízes, me dá um certo resultado. Isso aqui não vai entrar na questão, mas é uma relação que existe na equação do terceiro grau. É sempre o A2 sobre o A0. O A2, quando a gente identificou, foi 7 negativo. E o A0 foi 1. Então vai ficar menos 7 sobre 1, que vai dar menos 7. Eu estou fazendo todas as relações de coeficientes, só que nós não vamos usar essa segunda, tá, para resolver essa questão. Eu só estou fazendo para a gente treinar. Produto, que é a multiplicação de todas as raízes. Então vai x1 vezes x2 vezes x3 é menos o A3, que é o último termo, sobre o A0. Se eu fosse fazer o produto aqui, é menos, o A3 é 6 positivo, o A0 é 1, menos 6 sobre 1 dá menos 6. Lembrando que essa questão eu não vou usar a segunda e a terceira relação, eu só fiz para você lembrar como que calcula produto e combinação de produtos e soma no polinômio. A soma das raízes é 3, essa informação que a gente coletou do enunciado, tá? Então você tem duas raízes, né? Outra informação aqui, ó, se você pegar duas raízes, então vou colocar aqui já para vocês, ó, x1 mais x2, se eu pegar duas dá 3. Isso é uma informação que nós vamos usar. Isso implica que se a gente pegar x1 mais x2 mais x3 é igual ao que a gente fez na primeira relação, que deu 0. Aquela primeira nós vamos usar, tá? Então se eu juntar duas, eu sei que 3 mais a terceira raiz vai dar 0. Então a terceira raiz, o 3 é positivo, do outro lado vira o quê? Negativo, eu já descobri uma raiz. A raiz que eu descobri foi menos 3. Então o que eu fiz aqui nesse caso? Eu sabia aqui, ó, que a soma dos 3 dá 0, com essa primeira relação. Então eu peguei, sei que duas juntas, ele falou no enunciado, dá 3. Eu joguei essas duas juntas valendo 3. Eu passei o 3 positivo para o outro lado e ficou negativo. Então o x3 eu já sei que vale menos 3. Já descobri uma raiz. Se eu sei uma raiz, eu uso o Briot-Ruffini para descobrir as outras duas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse menos 3 aqui no algoritmo de Briot-Ruffini. E eu vou colocar os coeficientes. Então eu vou colocar 1,
menos o 0 que está faltando, menos 7 e o 6, positivo. Tá? A gente tem aqui o positivo, eu não precisava colocar, mas eu coloquei para lembrar que é do sinal que acompanha o número lá no enunciado. Aí, vamos lembrar da última aula. A gente abaixa o primeiro, né? 1 vezes 3 negativo é 3 negativo, mais 0 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos é mais. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 7, 2. Então vamos colocar o 2 aqui, ó. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6 dá 0. Esse polinômio era de segundo grau. Ele transformou num polinômio de... era de terceiro grau, transformou num polinômio de segundo grau. Eu montei ele aqui. Como que eu montei esse polinômio? Eu peguei agora os coeficientes sobraram aqui, ó, que foi 1, menos 3 e 2. E aí ele era de terceiro grau, ele virou de segundo grau. X quadrado menos 3x mais 2. Se ele é um polinômio de segundo grau, você pode resolver com Bhaskara, né? Ou... Tá me ouvindo? Dá um ok aqui quem tá ouvindo. Ah, tá. Parece que travou para um colega. Verifica se foi a conexão, tá? Tá. Então, voltando aqui, pessoal. Você caiu numa equação de segundo grau, você pode resolver com Bhaskara ou com fatoração. Na última aula eu dei umas dicas para vocês de vestibular para fazer de cabeça aqui. Como que eu faço, né? Eu vou no último número. Dois números que eu multiplico e dá 2. É 2 vezes 1. Né? Todo mundo sabe que 2 vezes 1 dá 2. E dois números que eu somo dá 3 negativo. Então, menos 2 menos 1. Então, o que eu faço aqui nesse caso? A raiz você pode achar com equação de segundo grau, fazendo fórmula de Bhaskara, ou fatorando. Você escolhe o método que você achar melhor, tá? Eu não vou colocar a resolução aqui por causa do espaço. Então, eu já achei as duas raízes aqui. Deixa eu só colocar a parte da raiz que faltou. As duas raízes que eu resolvi aqui, eu encontrei esses valores aqui, ó. Então, ó, montando a equação de segundo grau, uns coeficientes, menos 3x mais 2 igual a 0. Aí eu acho as raízes, né, com a resolução, resolvendo essa equação de segundo grau, que todo mundo já sabe fazer, x1 e x2. Eu encontrei esses dois valores que eu vou colocar agora aqui, 2 e 1, tá? Então, a partir daí eu acabei descobrindo o que? O que faltava. Então, as três raízes são quais? Menos 3, 1 e 2. Esses três números é a solução dessa equação de terceiro grau, tá? Então você vai ter essas três soluções: 1 positivo, 2 positivo e menos 3, que a gente descobriu com a relação de Girard, tá? Pessoal que acompanhou a explicação final aí, dá um ok no chat para mim pegar a minha última nota de participação do bimestre. Eu vou comentar o provão agora com vocês, porque eu